uma área total de mais de 2.000 quilômetros quadrados, a bacia do Rio Gravataí compreende o território de 9 municípios da região metropolitana de Porto Alegre, com uma população estimada em quase 1,5 milhão de habitantes, que dependem de suas águas para o abastecimento, seja em áreas urbanas, seja em áreas rurais. E o Rio Gravataí tinha algo que ele perdeu, ele era assim um local onde a população vinha muito para as margens do rio para fazer piquenique, para tomar banho, tinha muitas praias, muitos pesqueiros. Mas esse cenário, ano após ano, sofreu diversas alterações, desde o curso do rio até a modificação do bioma. Na década de 1960, o Departamento Nacional de Obras de Saneamento retificou parte do curso do Rio Gravataí, construindo um canal com 25 quilômetros de extensão na calha original do rio, com a justificativa da ampliação para o cultivo de arroz na região. Porém, a construção foi interrompida, o que acabou resultando em uma série de canais secundários construídos de forma independente por produtores da região, o que, através dos anos, levou a um aumento da velocidade da água, favorecendo o processo erosivo do Banhado Grande. Em 1962, se colocou a primeira máquina que a gente chamava de draga. Ela tem um nome específico assim, técnico, mas eu não me lembro. Essa máquina era uma máquina imensa, era duas, e elas iam abrindo aquela estrada no meio do rio assim, e ia secando tudo, né? E o meu pai sempre dizia o seguinte: o dia que drenarem o Banhado Grande, eles vão secar o Rio Gravataí. Vai acabar com o Rio Gravataí. O banhado, antigamente, as pessoas... Existia no Brasil o DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Só o que fazia era drenar banhado e secar banhado, porque o banhado, se julgava banhado uma coisa que não tem importância. Julgava banhado uma coisa insalubre, que tu tinha que drenar, porque ali que criava mosquito, criava sapo, isso tudo era bicho que a gente queria exterminar, né? Mas nunca se descobriu assim a verdadeira importância dos banhados. Foi se descobrir depois desses estudos que todos foram feitos, né? Que se sabe hoje a importância dos banhados. Porque Gravataí significa Rio dos Gravatá, e o gravatá é uma planta de banhado, né? Então, Gravataí, Rio dos Gravatá. Na década de 1970, foi criado o Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Gravataí a partir da mobilização de parte da sociedade. Com isso, através da Portaria 10/79, foi proibida qualquer obra de drenagem na região do Banhado Grande. O que é o tal do Comitê de Bacia, né? Que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né? O modelo de política pública do Rio Grande do Sul e do Brasil, ele é um modelo que foi alicerciado no modelo francês. A França tem isso, né? Como tem a Alemanha, mas o nosso foi alicerciado no modelo francês. E aí a gente parte de um princípio inicial, que é o Código das Águas. Na época do Getúlio Vargas, houve um grande conflito de uso da água no banhado, ali em Camaquã. E o Getúlio Vargas, gaúcho, na verdade, presidente da República, chamou lá os especialistas e disse: olha, vocês têm que resolver essa questão da água. E eu tenho que resolver um conflito lá na disputa da água para a produção de arroz, que é a região de Camaquã. E aí foi criado o Código das Águas. Aí tu cria o Código das Águas, né? E o Código das Águas, ele só foi modificado de 34, só em 97. Qual era a diferença até 97? A água era um bem privado. Se a água passasse no meu terreno, azar é teu que ficou no terreno de baixo. Se eu fizesse um poço e o meu poço fosse maior que o poço do teu terreno e eu pudesse pegar água subterrânea, eu pegava toda para mim, azar é teu. Então, de 34 do Código das Águas até 97, nós vamos para a lei, nós saímos de uma água privada e entramos para uma água pública. Então, a legislação de 97, ela diz que, né, a água não é mais um bem privado, ela é um bem público, e para fazer gestão desse bem público existe uma coisa chamada Comitê de Bacia Hidrográfica. É um colegiado, onde faz parte a sociedade civil, né, os usuários, os interessados direto ou de maneira indireta, né, então assim, a população, né,
Então, tu tem governo, tu tem população e tu tem sociedade civil. Em outubro de 1988, foi realizado o seminário Bacia do Gravataí, Proposta de Gerenciamento, quando foram apresentados e debatidos estudos sobre diversos aspectos da bacia e discutida a necessidade imediata de iniciar um processo de gestão integrada dos recursos hídricos. Foi a partir deste seminário que ocorreu a criação do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Gravataí, que foi instituído por meio do Decreto número 33.125, de 15 de fevereiro de 1989. A construção do canal da década de 60 mudou a característica natural, né? Então, assim, mudou a característica. Uma coisa é quando nós tínhamos uma população lá na década de 60, digamos, de 500 mil pessoas morando dentro da bacia. Hoje nós temos 1.380.000, né? A dependência de água naquela época era uma. A geração de esgoto daquela época era uma. A geração hoje de esgoto é outra. A geração de resíduos sólidos é outra. Então, assim, esse foi um dano, e aí, sem procurar culpados, né? Que foi um dano da sociedade. Durante todo esse processo, após mobilização da sociedade contrária à construção do canal do DNOS para a defesa do sistema Banhado Grande, foi criada a Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande, a APA-BG, que é uma unidade de conservação de uso sustentável. O seu objetivo é a proteção dos banhados formadores do Rio Gravataí, Banhado Grande, Banhado do Chico Lomã e Banhado dos Pachecos, compatibilizando o desenvolvimento socioeconômico com a proteção dos ecossistemas naturais preservados e recuperando as áreas degradadas. As unidades de conservação são áreas protegidas, né? Que tem um grau de proteção maior do que a proteção que a legislação ambiental geral pode dar. E essas áreas, elas são escolhidas por conta de alguma característica. Podemos ter áreas de proteção integral ou de uso sustentável, que é o caso da APA do Banhado Grande, né? Que é uma unidade de conservação de uso sustentável. Em seguida, foi criada a Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, sendo uma unidade de proteção integral com mais de 2,5 mil hectares, visa assegurar a preservação de inúmeras espécies de plantas e animais, muitas delas raras e ameaçadas. Além disso, a UC tem como objetivo garantir a proteção das nascentes formadoras do Rio Gravataí. Este banhado constitui um dos últimos refúgios do cervo do Pantanal Blastoceros dichótomos, no Rio Grande do Sul. Os alvos de conservação da APA do Banhado Grande são o tucutuco, que é uma espécie endêmica da Coxilha das Lombas, o cervo do Pantanal, que também é uma espécie criticamente ameaçada. Tanto o tucutuco quanto o cervo do Pantanal, eles estão na porção da APA localizada no município de Viamão. Temos a qualidade e quantidade de água e os sistemas de Banhado Grande, Rio Gravataí e Banhado dos Pachecos, Rio Gravataí. A gente trabalha para reverter todas essas degradações que aconteceram lá desde os anos 60, né, até hoje, considerando que essa área, além de ter essa função a gente ter essa função de reverter e conservar, ela precisa ter os seus usos também compatibilizados. Os planos de manejo das unidades de conservação: APA Banhado Grande e Refúgio de Vida Silvestre, Banhado dos Pachecos, foram concluídos, homologados e publicados, respectivamente em 2021 e 2022, após ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público contra o Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2013. Nós temos hoje 270 espécies de aves registradas. Isso é bastante, é uma riqueza muito grande para o ambiente de banhado. Dessas 270, 10 são ameaçadas de extinção. E o Banhado dos Pachecos é considerado uma área de importância para a conservação das aves no Brasil, isso através de critérios internacionais. Então isso atrai muito observadores de aves para a unidade, né? Atrás dessas espécies ameaçadas, raras, e muitas que ocorrem na região, só aqui dentro do Banhado dos Pachecos. O banhado, ele trabalha como esponja, né? Então, assim, quando chove muito, o banhado, ele suga essa água, e isso ajuda essa água não ir para as cidades, né? Inundar e ter enxurradas.
E quando ele é degradado, ele não tem mais esse papel. Nas secas também, ele segura a água e aos pouquinhos ele vai escoando para garantir um pouquinho de água, né, nesses episódios de seca. Então, ele tem essa funcionalidade, inclusive, social e econômica, né? A APA, ela tem um histórico de luta social muito importante, sabe? Então, não foi uma decisão, a criação da APA não foi uma decisão de cima para baixo, foi do coletivo, foi através de entidades, de moradores aqui da APA, que foram até, né, o governador e pediram para se criar essa unidade de conservação, porque ela tem esse propósito de garantir água. Todo mundo, todo ser humano, todo ser vivo precisa de água. Então, eu acho que essa história da APA, muito vinculada com a questão social, ela tem que permanecer. O planejamento estratégico do Ministério Público do Rio Grande do Sul elegeu o tema meio ambiente preservado como um dos focos prioritários de ação e indicou a proteção dos recursos hídricos como prioridade. Em abril de 2008, a instituição criou o Programa de Atuação Integrada por Bacias Hidrográficas e das Redes Ambientais, através do provimento 12/2008. Bom, a promotoria regional ela surgiu da necessidade e do pensar do Ministério Público como das metas de trabalho, de uma atuação mais efetiva regionalmente, né? Quando colocou-se o meio ambiente como uma das metas de atuação do Ministério Público. E aí então que surgiu essa ideia de que esse trabalho muito setorizado acaba se perdendo. O nosso estado ele já tem essa divisão em bacias, e aí se aproveitou esta divisão das bacias feitas pelo estado para também se implementar promotorias regionais, com o intuito então de se olhar de forma ampla os problemas da qualidade e da quantidade da água. A bacia do Gravataí é uma bacia que predominantemente os municípios são da região metropolitana. A gente está falando em torno de 1.400.000 habitantes, né? Dentro de uma área ambientalmente importante, onde a gente tem banhados, e a gente pode fazer uma associação aqui. A gente está falando de esponjas, onde se pode guardar a água, reservar essa água, né? Mas para isso a gente precisa cuidar, ter esse olhar atento. E a promotoria regional vem com esse intuito de juntar os municípios e olhar de forma ampla. A água não respeita a divisa política estabelecida. A água não é do meu município, a água vai. Então nós precisamos olhar todos os municípios que fazem parte dessa bacia, e aí a promotoria regional vem com esse intuito de juntar todos esses atores envolvidos para que todos possam olhar e ter um olhar direcionado nesse viés, né? Então esse é o grande trabalho da promotoria regional, é esse: fazer com que todos os atores envolvidos tenham essa percepção de que a água não é do meu município, a água é da bacia. E aí eu, enquanto município, preciso cuidar dela, porque ela vai passar pelo meu município, mas vai para o município vizinho e vai atender toda essa população. Hoje nós temos 497 municípios. Pensa tu trabalhar com 497 prefeitos, né? Aí, na Constituição, depois criaram os COREDs, Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Dividiram em 25. Então, tu tem o Estado organizar os municípios em 25 regionais, né? Na Constituição também criaram os comitês de bacia hidrográfica, que é para trabalhar água por região. Quando o MP assume o papel de regionalizar, isso é um reconhecimento da instituição. A Promotoria Regional Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí tem suas demandas de atuação nos temas planejamento da bacia hidrográfica, recursos hídricos, resíduos sólidos, esgotamento sanitário, agrotóxicos, unidades de conservação, flora e fauna. Isso se fez e faz necessário.
pois no último relatório da qualidade da água superficial do estado do Rio Grande do Sul, a bacia do Rio Gravataí apresenta altíssimo nível de degradação de qualidade da água. As causas prováveis já foram apontadas em diagnósticos anteriores: sistema de esgotamento sanitário precário ou inexistente, falhas de manutenção e operação de sistemas de tratamento de esgoto, lançamentos clandestinos e, no caso de áreas rurais, utilização indevida de áreas de preservação permanente e ausência ou uso inadequado de técnicas de manejo conservacionista do solo. A retomada do curso natural do Rio Gravataí é algo que se ambiciona e que se deseja há muito tempo. Desde que eu assumi essa promotoria, se tem grupos de trabalho, grupos de estudo para isso. Esse último, eu acho que nós vamos depender de uma força conjunta e de um querer de todos os envolvidos. Na medida em que a gente conseguir sensibilizar as pessoas que hoje são vizinhas, lindeiras desse novo curso feito, desse endireitamento, deste canal do rio, se nós conseguirmos sensibilizar estas pessoas, eu acho que vai ser possível realizar ele também. Os municípios podem e devem e precisam ser parceiros. Tudo que se fala, quando se fala em Bacia do Gravataí, se fala dentro de um município. Como eu falei anteriormente, a água não respeita as divisas políticas e territoriais. Mas os municípios precisam estar juntos e ter este olhar conjunto, porque se o meu vizinho, a jusante, não ajudar, eu que estou aqui na sequência do rio vou sofrer as consequências. Então, se o município que está mais acima não cuidar da sua parte, o município que vem na sequência, que o rio segue, vai ser prejudicado. Os municípios devem, podem e precisam ser parceiros, ajudando na fiscalização, ajudando na preservação, tendo a preocupação e o cuidado de incentivar plantios, a educação ambiental. Nós precisamos do meio ambiente sadio. Nós precisamos da natureza, Não há vida se não tiver, não há vida humana se não tiver a vida na natureza. Eu tenho que só agradecer a participação do Ministério Público. O Ministério Público Regional, aí a coisa teve uma força muito maior. Então a promotoria veio fazer o seguinte, veio equalizar essa questão toda. Pararam de drenar o banhado, mas a erosão continua trabalhando até hoje ainda. Em 1979 a gente parou de drenar o banhado, mas o reflexo daquela drenagem até hoje existe no banhado. O pior problema que o Gravataí teve foi a retificação do leito dele dentro do banhado, porque aquilo ali é uma obra de engenharia, E aquilo ali acabou com o mecanismo natural do rio, que era armazenar água durante as épocas de grande cheia. Tu armazenava, como disse, aquele é uma esponja, aquele banhado ele flutua, E depois aquela água ia, de acordo com os meandros que ainda existiam, aquela água ia baixando sistematicamente, Aquela água que foi embora, no verão é a mesma água que vai faltar para abastecer a cidade, para plantar arroz, para fazer uma porção de coisa. O Rio Gravataí é a principal alavanca para o desenvolvimento de toda a região. Atuando a população em conjunto com o MPRS, é possível evitar que este grande ecossistema que norteia o clima, a fauna, flora e a vida de todos na cidade sofra consequência e seja patrimônio para as gerações futuras. A nossa memória é feita de história e a gente precisa guardar essa história. História é vida, história é memória. História é o registro do trabalho e a dedicação.